Seja bem-vindo ao Echo Journal Club, o podcast que traz as últimas atualizações em ecocardiografia, de forma prática e direta. Eu sou a Bárbara Linhares e ao meu lado está o Felipe de Oliveira, criador do Eco Descomplicado. Juntos, exploramos os artigos científicos mais relevantes e aprofundamos o conhecimento em imagem cardiovascular. Prepare-se para mergulhar nesse universo fascinante e transformar sua prática clínica. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do Echo Journal Club. Meu nome é Felipe, eu sou cardiologista e cardiografista e criador do Eco Descomplicado. E para esse projeto, eu estou aqui acompanhado da Bárbara. Olá, pessoal. Eu sou a Bárbara Linhares Landesic, sou cardiologista e ecocardiografista do Hospital Biocor Redditor, em Belo Horizonte, e sou criadora do podcast The EcoCast, que trazemos atualizações em cardiologia e ecocardiografia para vocês. Tenho certeza que, na nossa especialidade, sempre há algo que a gente pode aprender uns com os outros. Então, espero que esse seja um momento enriquecedor para todos nós. Esse é um projeto que tem por objetivo trazer aí as principais publicações das revistas mais relevantes para o nosso universo aqui da cardiografia, tentando trazer essas publicações de maneira mais acessível para você que faz eco no seu dia a dia. Tenho certeza que isso vai te ajudar também a fazer eco com mais segurança, então acompanha a gente para se aprofundar no universo da cardiografia e seguir se mantendo atualizado. Bárbara, eu soube que você separou para a edição de hoje do Echo Journal Club um trabalho bastante interessante, uma publicação bastante interessante aí com conceitos mecanísticos que vão abrir a nossa cabeça na avaliação de pacientes com ICFEP e, por que não, no nosso caso, na avaliação da função diastólica. Conta para a gente qual foi o artigo que você preparou para a edição de hoje. Felipe, esse é um artigo simplesmente maravilhoso. Eu sou suspeita porque eu adoro esse tipo de artigo que explica, né, fisiopatologia e mecanismo, como você falou, e esse artigo da ESC desse ano de 2026 fala sobre a ICFEP em pacientes com ventrículo esquerdo pequeno. O que muda no nosso entendimento clínico? O que esse fenótipo vai implicar na nossa realidade? Então, a gente vai falar um pouquinho da ICFEP. O que é o paradigma convencional que todo mundo sabe? O modelo tradicional da ICFEP, então, fala que a patogênese da ICFEP são interações cardiorrenais, metabólicas, que vão fazer inflamação, fibrose, hipertrofia do VE, aumento de rigidez, aí, enfim, tudo isso mantendo a função sistólica, ou seja, a fração de ejeção preservada, certo? Então, esse paradigma, essa certeza que a gente tem até hoje, assume, então, um mecanismo uniforme, todo mundo mais ou menos ali, para a maioria dos casos, e utiliza a fração de ejeção do ventrículo esquerdo como uma variável, então, categórica. Ela tem que existir e ela é um fator de corte aí para fazer as duas categorias, né? Ignorando, então, a natureza, então, contínua e a existência de fenótipos distintos dentro dessa faixa de fração de ejeção preservada. Então, quais são os desafios que o artigo quer tentar solucionar? Primeiro que somente a presença de disfunção diastólica e hipertrofia do ventrículo esquerdo, isoladamente, eles não explicam completamente a gravidade e os sintomas desses pacientes, ou então os desfechos desses pacientes. Segundo, alguns autores, eles mostraram que pacientes com fração de ejeção, por exemplo, 50% a 60%, que a gente acha assim, um pouco limítrofe, né? Apresentam um remodelamento excêntrico e um volume sistólico preservado. Diferente de certos pacientes que têm frações de ejeções mais altas, principalmente mulheres idosas, aquelas vovós, que têm volumes cavitários pequenos, aumento de rigidez ventricular e comprometimento de reserva de débito cardíaco. Além disso, existe esse desafio da gente achar que fração de ejeção normal e às vezes supranormal é bom, mas dados epidemiológicos cada vez mais mostram que o risco de eventos adversos permanece alto quando a fração de ejeção ultrapassa 65%, contrariando aquela certeza de que quanto mais alta a fração de ejeção, mais proteção o paciente tem. Então, quer dizer, o artigo vem querer mostrar que fração de ejeção alta
pode ser um marcador, então, de baixo volume sistólico, não de boa função. Então, isso aí que é a coisa maravilhosa que o artigo traz. E, além disso, por último, o artigo quer mostrar que esses medicamentos são antagonistas neurohormonais, incluindo os BRA, beta-bloqueadores, consistentemente não mostram benefício clínico nesse tipo de paciente, que tem fração de ejeção alta e múltiplos ensaios clínicos randomizados e vários registros. Bem, então o artigo traz esse novo fenótipo de cefep chamado contratura cardíaca. O ator chamado Popovich e colaboradores, eles fizeram um estudo com 621 pacientes com ICFEP, com evidências invasivas, exames de imagem detalhados, mostrando que aqueles indivíduos, aqueles pacientes com fração de ejeção maior ou igual a 65%, têm um fenótipo, então, distinto, chamado contratura cardíaca, em português, né? Ele é caracterizado como o quê? Aquelas pacientes com rigidez ventricular aumentada, cavidades do ventrículo esquerdo reduzidas e um débito cardíaco limitado, uma reserva de débito limitado. E isso implica em quê? Porque esses achados mostram que essa nossa concepção atual de Cefep falha, porque ela não captura a heterogeneidade fenotípica e, como você disse, mecanística completa, né? Então, especialmente nesses pacientes do extremo superior de fração de ejeção. E aí, enfim, teve um autor chamado Park, que em 2023 propôs reclassificar os pacientes com ICFEP, mostrando que esses pacientes que têm contratura cardíaca são uma forma clinicamente comum, mas com características fisiopatológicas e terapêuticas distintas dos outros da ICFEP. Então, o fenótipo clínico típico são aquelas vovós que a gente conhece, mulheres idosas, hipertensas, com fração de ejeção acima de 65%, que a gente vai fazer o eco, que tem um ventrículo esquerdo pequeno, rígido, elas são taquicárdias, uma frequência mais limítrofe para alta e com baixo volume sistólico. Isso explica, então, essa predominância feminina no nosso dia a dia de pacientes idosas, como eu falei assim, elas são vovós porque têm uma barriguinha, né, um sobrepeso tal, que estão dispneicas, mas com fração de ejeção normal e tem baixa capacidade funcional. Elas não dão conta de muita coisa no dia a dia, na realidade delas, né? Então, existiu uma nova hipótese que o artigo traz, que é um ventrículo pequeno como um determinante central. Então, a gente avançou para uma hipótese que o ventrículo esquerdo pequeno representa um determinante central e primário de um fenótipo distinto de Cefep. O que acontece? As dimensões reduzidas do ventrículo esquerdo conferem intrinsecamente, então, uma menor reserva de pré-carga, obviamente, e uma capacidade limitada de aumentar, então, o volume sistólico, né, durante o exercício, então, durante o estresse. Então, aquela curva de pressão-volume vai para a esquerda nessas pacientes. Então, indica o quê? Uma capacitância diastólica reduzida. Então, nesse contexto, a fração de ejeção do V supranormal, eles usam 65%, e a taquicardia podem, então, ser interpretados como adaptações compensatórias para preservar, então, o débito cardíaco anterógrado, e não como a causa primária, e não como uma coisa distinta também. Então, para suporte dessas observações, para suportar, né, para corroborar, foram feitas múltiplas observações. O artigo mostrou que existe, então, uma relação inversa da fração de ejeção com o tamanho do ventrículo esquerdo, certo? Existe diferença por sexo, então, mulheres tipicamente apresentam cavidades do ventrículo esquerdo menores, tem frequência cardíaca mais alta no repouso e menor volume sistólico, menor reserva de débito. Além disso, o que suporta também esses achados dessa contratura cardíaca são que o envelhecimento, a redução da cavidade ventricular do esquerdo relacionada à idade, pode explicar, então, parcialmente essa maior prevalência de Cefep com fração de ejeção supranormal em mulheres idosas, certo? Em idosos. E existe também uma suscetibilidade de Cefep em mulheres obesas, em pacientes obesos. Então, existe uma associação inversa de volume indexado do ventrículo esquerdo com IMC, ou seja, existe uma via da obesidade para maior suscetibilidade, obviamente, a Cefep.
Então, existem várias evidências clínicas de artigos, né, com várias, principalmente mulheres, que mostram que, embora o volume diastólico final do ventrículo esquerdo seja o principal determinante do débito cardíaco, o pico de VO2 ele é muito importante, porque ele é determinado pela interação do débito cardíaco e pela diferença arteriovenosa de oxigênio. Então, o artigo fala muito sobre a correlação entre cavidade ventricular esquerda maior com pico de VO2 maior. Então, o pico de VO2 se correlacionou fortemente com volumes diastólicos finais maiores, né? Então, a gente vai falar mais em seguida o que isso vai implicar na prática. Então, existem várias evidências clínicas que o artigo traz, de desfechos clínicos, artigos de milhares de pacientes, que são dados longitudinais que sugerem que reduções progressivas no tamanho do ventrículo esquerdo ao longo do tempo, mesmo que seja ali na faixa da normalidade ainda, vão se associar a maior risco de mortalidade e hospitalizações cardiovasculares. Então, ter um ventrículo pequenininho não quer dizer que é bom, principalmente com a idade avançada e com a obesidade. Então, o que isso implica na clínica, no diagnóstico e na terapêutica? Primeiro que os consciêncios diagnósticos atuais de tudo, de eco, de Cefep, eles só reconhecem a espessura da parede relativa aumentada como um critério estrutural ali, né, de medida. Mas eles não incorporam as dimensões reduzidas do ventrículo esquerdo como um critério de gravidade. Então, isso fica mais para o BNP, né, que ajuda para fazer esse diagnóstico de Cefep, né, mas a cavidade ventricular reduzida, então, não é considerada como um fator de gravidade nem de se considerar ainda. Além disso, é uma implicação clínica terapêutica é que análises de subgrupos de ensaios recentes na Cefep mostraram, então, esses antagonistas de receptor de angiotensina-aldosterona têm benefício limitado ou nulo nesses pacientes com fração de ejeção mais elevada. Então, tem que ter cautela porque esses pacientes que vão usar um Brown e ECA, eles vão ter redução da PA, mas não tem aumento concomitante do volume sistólico, eles têm uma cavidade ventricular reduzida, então eles vão ser hipotensos e não vão melhorar ali a capacidade funcional, não vão melhorar o volume sistólico. E os beta-bloqueadores, então, nesses pacientes, têm evidências de dano, ou seja, o artigo mostra que tem que ter estratégias para aumentar a frequência cardíaca desses pacientes, não diminuir. Então, tem que ter estratégias de aumento de frequência cardíaca, eles falam de estimulação adaptativa, intervenções farmacológicas para ter um potencial nesse fenótipo de paciente. Então, como é que seria o treinamento físico desse paciente? Ou seja, a estratégia não farmacológica. Eles mostraram no ensaio que fez uma análise pós-hoc de 80 pacientes idosos com Cefep sintomáticos com incompetência cronotrópica. E eles foram 2 grupos, colocaram por 12 semanas pacientes em treinamento aeróbico, supervisionado, e além do treinamento aeróbico, treino de resistência num grupo, e o outro grupo só aconselhou exercícios. Faz, tal, quem sabe vai ser bom, tal, e acompanhar. Os resultados foram que houve aumento do volume diastólico final do ventrículo esquerdo indexado nesses pacientes em mais ou menos 3 a 8 ml por metro quadrado, ou seja, 10 a 20% de aumento de volume diastólico. E essa expansão do ventrículo esquerdo se correlacionou independentemente com ganhos no pico de VO2. Então, olha como bom, tem aumento, além de aumento da cavidade, aumenta a elasticidade, a complacência ali, né, do ventrículo esquerdo. Então, qual a conclusão desse artigo e quais perspectivas? Bem, existe então um fenótipo distinto, ventrículo esquerdo pequeno, com PD2V aumentada, são pacientes distintos de Cefep, principalmente mulheres idosas com fração de ejeção elevada. Beta-bloqueadores, então, e antagonistas do sistema renina-angiotensina podem ser prejudiciais, então tem que ter treinamento físico, estimulação cardíaca, usar esses inibidores de GLP, essas estratégias atuais mais promissoras para esse tipo de paciente, usar Forxiga, enfim, esses que a gente está usando atualmente, né? Esses pacientes têm uma reserva de pré-carga limitada
Então, são necessários estudos, mais estudos, então, prospectivos, para estabelecer esses limites de diagnóstico, tamanho de cavidade, para a gente fazer, então, caracterizar bem esse fenótipo específico. Então, a figura final do artigo é uma representação esquemática aí de progressão de estágios A ao C desse CFEP, com ventrículo esquerdo pequeno, então, destacando o papel central das dimensões reduzidas do ventrículo esquerdo, da reserva de pré-carga comprometida e deslocamento dessa curva de pressão para a esquerda, tendo implicações fisiopatológicas e terapêuticas nesse paciente. Simplesmente incrível, né, Felipe? É um conceito muito interessante trazido por esse artigo, que, embora ele foque muito na questão do ventrículo pequeno e que a gente saiba que existem outros fenótipos de CFEP, eu particularmente acho que é muito em linha com o que a gente vem construindo de evidência ao longo dos últimos anos, tá? Tem uma revisão muito legal do Jack, de 2022, que basicamente os autores lá, que é um grupo dos Estados Unidos e da Austrália, eles trazem a proposta de que a ICFEP seria uma doença, uma deficiência de exercício, e que eu acho que casa muito bem com o conceito trazido por esses autores do trabalho que você trouxe aí. O paciente idoso, né, e é que eu falo idoso, a velhinha, como você mesmo falou, a nossa velhinha que ali vai ficando mais restrita, vai deixando de fazer alguma atividade física, vai ficando mais obesa, já tem uma dimensão ventricular pequena, pelo desuso do próprio coração ali, você começa a ter um enrijecimento e uma dificuldade de aumento do volume sistólico quando é requisitado. Eu acho que tudo isso casa muito bem, são conceitos que casam muito bem e que certamente vão ajudar a gente nessa construção do conhecimento rumo a um diagnóstico mais assertivo da ICFEP. Obrigada por nos acompanhar no Eco Journal Club. Não se esqueça de seguir o canal do Eco Descomplicado no YouTube e acompanhar nossos episódios nas principais plataformas de áudio como Spotify e Apple Podcasts. Assim, você não perde nenhuma atualização sobre o mundo da ecocardiografia. Até o próximo episódio.